Efésios 2:1. Vamos ler. Ele vos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado, no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar, do espírito que agora age nos filhos da desobediência. Na versão revista atualizada vai dizer que nós andávamos no curso deste mundo. Então, o que ele quer dizer é o seguinte: se a boiada vai para o leste, nós, antes de nos convertermos, também seguíamos. Não interessa se nós estamos vendo que a boiada vai cair no precipício. Nós seguimos. Nós éramos escravos do que os outros faziam. O famoso Maria vai com as outras. Isso é uma verdade absoluta sobre qualquer um que não é um genuíno cristão. E eu vou dar um exemplo de como que muitas vezes o que nós fazemos, os nossos comportamentos, são apenas a expressão da cultura vigente. E aí, quando alguém chega e diz, não é assim. Não é que os argumentos que são dados são obscuros. Os argumentos podem ser bem traçados, bem desenvolvidos. Mesmo assim, você e qualquer um tem a tendência de dizer, não pode, é um absurdo o que ele está falando. Você nem parou para analisar exatamente o argumento, mas porque durante décadas e toda a sua vida, se você durante toda a sua vida, você acredita que a grama é rosa, e alguém, por mais persuasivo, por mais que tenha uma retórica impecável e seja verdadeiro ao comprovar e falar, argumentar sobre a tonalidade verde da grama, de início você acha sempre um absurdo. Por quê? Por conta da cultura. Você reproduz instintivamente o que a cultura faz. Vou dar um exemplo de como que isso funciona. A figura é a seguinte, a história é a seguinte. Uma mulher estava lá, a moça estava fazendo o jantar e ela sempre cortava as patas do pato. Ela não cozinhava o pato de maneira completa. E aí alguém falou, mas peraí, por que você faz isso? E aí a moça falou, não sei, minha mãe fazia assim e eu faço. Eu vou perguntar para minha mãe por que a minha mãe fazia dessa maneira. E a mãe disse, eu também não sei não. Não sei porque eu corto as patas do pato, não sei. Vou perguntar para minha mãe. Chegou a vovozinha, e a vovozinha disse, olha, é porque na realidade eu tinha uma panela pequena, não cabia o pato inteiro, por isso eu fiz isso. O que acontece é o seguinte, o ser humano, ele não sabe as causas das coisas, mas ele simplesmente reproduz. Se alguém fez um dia, a vida inteira fez, meu pai fez, minha mãe fez, é óbvio que é sempre o correto, ainda que seja irracional, ainda que haja espaço na panela para colocar o pato inteiro. A gente simplesmente reproduz porque todo mundo faz assim. E dentre tantas coisas, por exemplo, as vestimentas, a maneira de criar filho, o repúdio pelas crianças, o desejo de não ter filhos, todas essas coisas que muitas e muitas vezes, o êxodo das mães dos seus lares, todas essas coisas que são coisas absurdas, que historicamente se provam como absurdas e que não funcionam. Mesmo assim, as pessoas reproduzem. Reproduzem por quê? Elas estão vendo todo mundo cair no buraco, mas está todo mundo caindo no buraco, então elas não se sentem mal e elas não se sentem desconfortáveis com isso, elas simplesmente reproduzem. E aí, uma das coisas que é um mal de nossa geração é o vício às telas. Crianças são entregues às telas. E aí, eu vou citar aqui uma moça, eu pedi para ela, obviamente, uma seguidora lá das redes sociais, ela me autorizou a falar. Obviamente não vou mencionar o nome dela, porque complica para ela. Mas olha o que ela assistiu ao meu vídeo, O Perigo das Telas, e me enviou uma mensagem dizendo assim, pastor, sobre o seu vídeo, O Perigo das Telas, é tudo verdade. Eu trabalho no Instituto Psiquiátrico de um hospital de referência no Brasil, ou seja, um dos melhores. E é desesperador ver mães de crianças e adolescentes sem saber como tirar os filhos do quarto. Se desligam a internet, eles ameaçam a vida da mãe, ou a própria vida. Se tirar a internet, ele diz, eu vou te matar, mãe, ou eu vou me matar. Detalhes, são filhos únicos, eu falo disso também no meu vídeo. Outra observação, quem trata essas crianças viciadas em telas são children's free, livre de criança.
é um movimento que acredita que, essa é a ideia mesmo, ó, livre de criança, como se fosse livre do socialismo. Sim, a criança é uma desgraça, não tê-las é libertação. Há um movimento hoje chamado Children's Free, livre de criança, não quer ter criança. Então, olha o que ela está dizendo. Quem trata essas crianças são psiquiatras e psicólogos que não gostam de criança, que não querem ter crianças. Ou são psiquiatras que acreditam na ideologia de gênero. Ou ela continua, tem filhos internados em situação pior. A dependência das telas é uma doença e por aí vai. Agora tem outra coisa também que nós aqui nesta cultura aprendemos. Algo chamado adorar, algo chamado diploma. Quando alguém aparece com um diploma, dá até tremedeira em você. Não interessa que a maioria dos formandos em letras são semi-analfabetos. Não interessa. Não interessa que o Conselho Estadual de Medicina de São Paulo tenha aferido que a maioria dos médicos de São Paulo tem dificuldades de identificar exames simples, como câncer de mama, como diabetes. Não interessa. Não interessa. Não interessa. Muitas e muitas vezes você acha que esses homens endemoniados é que sabem o que é certo para você e para seus filhos. Isaías pergunta: nós vamos consultar os mortos a favor dos vivos? O que você precisa está na palavra de Deus. A palavra de Deus para conduzir a sua casa e os seus filhos. Estes homens que abandonaram a Escritura e que muitas vezes você presta continência a eles, que estão com seus filhos em situação pior ainda. Eles abandonaram o Senhor. Lembra lá da história bíblica, lá de Juízes, lá de Reis? A história é sempre assim. O povo serve a Deus, o povo prospera. Num momento, o povo começa a se entregar aos ídolos. Ídolos e mais ídolos. E a desgraça vem sobre o povo. E aí então o povo clama a Deus, Deus intervém, abençoa o povo. E esse é o ciclo. Essa é a história humana. A história humana é sempre assim. Um dia o povo serve a Deus. No outro, esse povo abandona o seu Senhor, abandona o seu Criador. E a desgraça vem. Nós estamos nessa época de abandono. Sendo assim, a mensagem é sempre a mesma. Que a gente se arrependa de nossos pecados. Que nós possamos nos inclinar à palavra de Deus. O que mais vocês precisam para seguir a palavra? Esses homens mortos que estão com seus filhos mortos, que estão perdidos e deprimidos, são esses homens, porque tem um PhD que você está acreditando. O que você precisa está aqui. Afinal de contas, quem criou o seu filho? Será que não é ele que sabe melhor do que ninguém como o seu filho funciona? Como a sua mente trabalha, como a mente de seus filhos trabalha? Você acredita mesmo que isso aqui é a palavra de Deus ou não? Porque se você acredita, siga. Siga. E aí então, você vai ser abençoado e terá uma vida próspera e feliz. Mas, você não precisa de fé para desobedecer a Deus. Você não precisa. Mas você precisa de fé para seguir a Escritura. Porque cada mandamento é impossível a mim e a você, por nós mesmos. Nós precisamos de um milagre para seguir a palavra de Deus. Se você está aqui, eu suponho você é um crente, não? Então creia. Confie no Senhor. Confie e siga o que está na palavra de Deus. E Deus há de prover a você miraculosamente. Há de abrir o seu caminho, há de abrir portas para você passar. Mas é necessário que você pise na água para que Deus o sustente. Deus não sustenta você sem que primeiro você pise na água. É necessário que você creia. É necessário que você diga: eu sei em quem tenho crido. Você sabe? Vamos orar.